Por muito tempo, a Amazônia foi vista como uma floresta intocada, um lugar selvagem onde a vida humana era, no máximo, nômade e rudimentar. A ideia de grandes cidades, impérios e sociedades complexas escondidas sob a densa vegetação parecia coisa de lenda, um mito de exploradores em busca de Eldorado. Mas e se eu te dissesse que essa visão está completamente errada? E se a ciência revelasse que, muito antes da chegada dos europeus, a Amazônia abrigava civilizações avançadas, com cidades planejadas, estradas e uma organização social impressionante? Prepare-se para uma jornada que vai reescrever a história e desvendar os segredos das civilizações perdidas da Amazônia. Neste vídeo, vamos mergulhar nas últimas descobertas da arqueologia e da tecnologia de mapeamento a laser, o LIDAR, que estão revelando um passado amazônico muito mais complexo e populoso do que jamais imaginamos. É uma história de engenhosidade, adaptação e de um legado que moldou a própria floresta. Se você é apaixonado por mistérios da história, descobertas científicas e quer saber a verdade por trás dos mitos, este é o lugar certo. E para não perder nenhum detalhe dessa e de outras histórias incríveis, já clica no botão de inscreva-se e ativa o sininho. Deixe também o seu gostei para mostrar que você curte esse tipo de conteúdo e nos ajudar a alcançar mais pessoas curiosas como você. Sua participação é fundamental para o nosso canal. Por décadas, a ideia de grandes civilizações na Amazônia foi descartada pela academia. Acreditava-se que o solo pobre e o clima desafiador impediriam o desenvolvimento de sociedades complexas. No entanto, relatos de exploradores antigos como Percy Fawcett, que buscava a lendária cidade de Zé, e as histórias orais dos povos indígenas sempre apontaram para algo maior. As primeiras pistas concretas começaram a surgir com a descoberta de geoglifos no Acre, enormes desenhos no solo que só podiam ser vistos do alto, e de terras pretas, ou terra preta de índio, solos extremamente férteis criados artificialmente por esses povos. Mas foi a tecnologia LiDAR, Light Detection and Ranging, que realmente revolucionou nossa compreensão. Ao penetrar a densa copa da floresta, o LiDAR revelou estruturas escondidas por séculos, como pirâmides, praças, campos agrícolas e uma intrincada rede de estradas. Essas descobertas, especialmente no Vale do Upano, no Equador e em outras regiões da Amazônia, mostram que havia uma densa rede de assentamentos interconectados, com populações que poderiam chegar a dezenas de milhares de pessoas. Estamos falando de cidades que rivalizavam em tamanho e complexidade com muitas cidades medievais europeias. Isso muda completamente a narrativa sobre a história da Amazônia e a capacidade de seus povos antigos. O que torna essas civilizações ainda mais impressionantes é como elas se adaptaram e, de fato, moldaram a floresta amazônica. Longe de serem meros coletores, esses povos eram engenheiros paisagistas, transformando o ambiente para sustentar grandes populações. Eles construíram sistemas complexos de agricultura, como campos elevados e redes de canais, para gerenciar as inundações e otimizar o cultivo de alimentos. As estradas, algumas com quilômetros de extensão, conectavam as cidades e permitiam o transporte de pessoas e mercadorias, facilitando o comércio e a comunicação entre os diferentes assentamentos. Além disso, eles manejavam a floresta de forma sustentável, cultivando espécies úteis e criando florestas comestíveis, que forneciam uma variedade de recursos. A própria diversidade de algumas áreas da Amazônia hoje pode ser um legado direto dessa antiga engenharia ambiental. Essa capacidade de transformar o ambiente sem destruí-lo é uma lição valiosa para os dias de hoje. Eles não apenas sobreviveram na Amazônia, mas prosperaram, criando sociedades complexas e sustentáveis no ambiente que muitos consideravam inóspito para o desenvolvimento em larga escala. Isso nos força a repensar a ideia de que a Amazônia era um vazio demográfico antes da chegada dos europeus. Além da engenharia, essas civilizações amazônicas desenvolveram sociedades complexas, com hierarquias, rituais e uma rica expressão artística.
A cerâmica, por exemplo, é um dos principais testemunhos de sua cultura, com peças elaboradas e decoradas que contam histórias e revelam crenças. Evidências de grandes praças e centros cerimoniais sugerem a existência de rituais complexos e uma vida social vibrante. A organização do espaço urbano, com plataformas elevadas e estruturas defensivas, indica um planejamento cuidadoso e, possivelmente, a necessidade de proteção. Embora a escrita como a conhecemos não tenha sido encontrada, a complexidade de seus sistemas agrícolas, a construção de grandes obras e a sofisticação de sua arte sugerem um alto nível de organização social e transmissão de conhecimento. A cultura material desses povos nos permite vislumbrar um mundo de crenças, mitos e uma profunda conexão com a natureza. Essas civilizações não eram homogêneas, havia uma diversidade de culturas e línguas, cada uma com suas particularidades, mas todas compartilhando a capacidade de prosperar em um ambiente desafiador. A Amazônia, portanto, não era um vazio cultural, mas um caldeirão de inovações e expressões humanas. O que levou ao declínio dessas civilizações amazônicas? A chegada dos europeus, com suas doenças e sua violência, foi um fator devastador. As populações foram dizimadas por epidemias para as quais não tinham imunidade, e as estruturas sociais foram desmanteladas. No entanto, evidências sugerem que algumas dessas civilizações já estavam em declínio antes mesmo do contato europeu, possivelmente devido a mudanças climáticas, esgotamento de recursos ou conflitos internos. A floresta, com sua capacidade de regeneração, rapidamente engoliu as cidades, escondendo-as por séculos e transformando-as em cidades perdidas. Mas o legado dessas civilizações não desapareceu completamente. A terra preta de índio, por exemplo, continua a ser um testemunho de sua engenhosidade e um recurso valioso para a agricultura sustentável hoje. As práticas de manejo da floresta e o conhecimento sobre as plantas e os animais amazônicos foram transmitidos através das gerações pelos povos indígenas, que são os herdeiros diretos dessas antigas culturas. Essas descobertas nos lembram que a Amazônia não é apenas um pulmão do mundo, mas também um berço de civilizações complexas e um repositório de conhecimento ancestral. Proteger a Amazônia hoje é também proteger a memória e o legado desses povos que a moldaram. Chegamos ao fim de mais uma jornada fascinante, desvendando os segredos das civilizações perdidas da Amazônia. A floresta, que por tanto tempo guardou esses mistérios, está agora revelando sua verdadeira história. A de um continente vibrante, com povos engenhosos que construíram sociedades complexas e deixaram um legado duradouro. Essas descobertas nos desafiam a repensar o passado e a valorizar a riqueza cultural e histórica da Amazônia. Elas nos lembram que a história da humanidade é muito mais diversa e surpreendente do que imaginamos e que ainda há muito a ser descoberto. Esperamos que este vídeo tenha despertado sua curiosidade e o desejo de explorar ainda mais os mistérios da arqueologia e da história. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com o conhecimento e a verdade por trás dos mitos. E isso é incrível. Para continuar essa aventura conosco, não se esqueça de deixar o seu gostei se curtiu o vídeo, compartilhar com seus amigos que também amam história e ciência e, claro, se ainda não é inscrito, clique agora no botão de inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas atualizações. Seu apoio é o que nos motiva a continuar produzindo conteúdo de alta qualidade e desvendando os segredos do passado e os desafios do presente. Deixe também seu comentário abaixo. Qual civilização perdida da Amazônia mais te fascinou? E o que você acha que ainda está escondido na floresta? Queremos muito saber sua opinião. Até a próxima aventura!